Hoje vocês vão conhecer quem foi o primeiro amor na vida do Luiz Henrique. Eu perguntei porque eu estava curioso e me surpreendi com a resposta que ele me deu. Vocês vão ver quem que é. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Agora vamos começar o vídeo. Vamos fazer que nem o caso da Cristina Rocha, né, Evaldo? É. Aí a gente dá a entrada do vídeo dizendo o que é e depois nós dá boa tarde pro povo. Boa tarde pra vocês aí, gente. Como é que vocês estão de carnaval? Estão pulando bastante aí, ó? Nós também estamos pulando bastante no serviço, né, Evaldo? É, bastante serviço mesmo. Nós estamos pulando bastante E mesmo. cansa muito, né, gente? Não tem coragem de sair, não. Fica em casa mesmo, curtindo uma vidinha só nós dois aqui. É o tempo que sobra pra isso, né? É um paraíso, né? É. Aqui é um paraíso, gente. Vamos então, sem enrolação, vamos ao assunto, Evaldo? Vamos lá. Então conta pra nós aí Vou contar. quem foi o primeiro amor da sua vida. Eu vou contar o porquê que surgiu essa história primeiro. Tá, joia. Nós dois estávamos conversando, pessoal. Aí eu sou uma pessoa que eu sempre quero saber de tudo. Eu converso bastante com o Evaldo, tá conseguindo ouvir bem? Tá? Está. Eu tenho o Evaldo como se fosse meu melhor amigo, gente. Então eu pergunto tudo pra ele, eu conto tudo pra ele. Então, aí de acordo com o que foi indo nas conversas, o Evaldo falou assim, que jeito você falou mesmo? Quem que foi meu primeiro amor? Isso? É, ele vive perguntando as coisas pra mim a respeito do meu passado, da minha vida, porque ele é curioso. Aí, para ficar perguntando a respeito disso, né? Aí eu acabei perguntando pra ele também. Eu quero saber E como é aí, que foi a história de vida ele dele, conta gente. pra mim, né? Sim. É o seguinte, Evaldo, esse aí eu vou ter que contar o primeiro amor de verdade mesmo na minha vida. Eu espero que muitas pessoas tenham conseguido ter isso, né? Ter passado por isso, né? Sim. Vivido isso, E que é uma coisa boa. tido uma experiência coisa boa, gente. Coisa boa. Como eu falei pro Evaldo, eu acho que realmente o primeiro amor da minha vida mesmo foi minha mãe, gente. A mãe era uma pessoa muito boa. Aquele outro dia eu tava tentando contar no vídeo, mas acho que alguns, como eu falei pro Evaldo, alguns estupícios não entendeu, gente. É estupício que eu falo, né? Não entenderam o que eu quis dizer, gente. O que eu quis dizer era o seguinte. Minha mãe era uma pessoa muito simples. Nós foi criado de uma forma muito humilde, né? Aos pouquinhos eu vou trazendo pra vocês no canal, vocês vão entender. E a mãe sempre me tratou muito bem. Então a mãe cuidava de mim. A mãe me deu carinho, o primeiro afeto que eu tive foi a mãe que deu. Minha mãe me tratava muito bem, sabe? Me pegava no colo. Então era isso daí que eu quis dizer pro Evaldo. Que meu primeiro amor foi esse, Evaldo. De acordo com o que a minha mãe fez, entendeu? Ele também me contou, gente, que a mãe dele era uma pessoa que tinha um pouco de problema, entendeu? Não era bem de saúde. Sim. E mesmo assim, né, pelo que ele me contou, ela não abandonou, ela não deixou de cuidar. Sim. Tem uma parte bonita mesmo que você contou pra mim lá, que ela falou que quando ela saía de casa, que ela ganhava alguma coisa, nem que fosse pequenininho, ela não comia, né? Isso é muito interessante, Evaldo. Olha, a mãe ia trabalhar na casa das pessoas, assim, aí eles davam o café pra ela, e normalmente a gente não tinha pão, não tinha essas coisas assim. Aí a mãe pegava e guardava, e chegava em casa e repartia pra mim e pro meu irmão. Ou seja, então ela ficou sem, né? Então, tirava da boca para dar pros filhos. Né? Essa é uma atitude aí que eu sou pai, né? Faria a mesma coisa, e tem muita gente que é pai e que é mãe mesmo. Tem muita gente no mundo também que não é. Quem tiver a sorte de ter um pai e uma mãe boa, pode isso que a ter gente tá muita gente que falando. põe fim no mundo, mas não é esse tipo de pessoa. Mas a maioria deles faz isso, sabe? Muitas vezes deixa de comer, deixa de beber, deixa de vestir, né? Dorme em lugar inferior, tudo para deixar o bem-estar dos filhos. Engraçado, gente, que na época que aconteceu isso, eu não conseguia compreender, eu não tinha compreensão disso. Entendeu? Eu não entendia o que é essa atitude que ela fazia, eu não conseguia entender que ela deixava de comer para poder dar para mim e pro meu irmão, entendeu? Eu não conseguia entender. Então isso daí, Evaldo, é uma coisa muito boa que a minha mãe fez, né? Que eu te falei, que ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje em dia. Eu tenho meus defeitos, não vou falar que eu tenho não, mas que eu não tenho na verdade, né? Mas assim, tudo isso que a mãe fez ajudou eu a me tornar a pessoa que eu sou. E a compreensão do mundo da forma que eu tenho. Não é à toa que ela criou 2 filhos. E nenhum dos 2 é igual. Eu tenho essa compreensão. Meu outro irmão, infelizmente, não tem isso. Então, geralmente, a mãe e pai, eu acredito que, né, pode até ter alguns que passam. Mas eu acredito que nenhum deles vai ensinar, né, caminho errado, alguma coisa ruim pro filho. Mas sempre, geralmente, procurar passar uma coisa boa. Sim. Mas a formação da pessoa não depende do pai, não depende da mãe, entendeu? A própria pessoa que vai formando. Tanto é que você vê, né? Aí, ó, vocês são 2 completamente diferentes. E você vê também muito pai e muita mãe boa, que o filho se torna uma pessoa ruim. E muitas vezes pai e mãe ruim, que o filho se torna uma pessoa boa também. Então a formação é da pessoa, não é do que o pai e a mãe passam. Sim.
Mas você teve um bom exemplo, né? Apesar O meu pai também era bom, mas o problema era o seguinte, Evaldo. Meu pai brigava muito com a mãe. Os dois brigavam muito. Aí eu meio que. A criança fica normalmente do lado da mãe. A gente sempre escolhe o lado da mãe. Então eu sempre fui do lado da minha mãe, gente. Eu sempre gostei muito da minha mãe, né? Porque ela me dava carinho, minha mãe me tratava muito bem. Então a gente é apegado. Querendo ou não, todo filho gosta mais da mãe, né? Mas a Eu mãe, acho que é é que a mãe isso. fica mais presente, a mãe é mais acolhedora, a mãe é que cuida, né? É. Desde que a gente nasce, a gente fica mais com ela do que com os pais. Sim. Então a gente vai aprendendo ali tendo um Um vínculo vínculo maior. Um vínculo maior. com ela do que com o pai. Porque o pai geralmente sai de casa, vai trabalhar, vai cuidar do serviço e só volta à noite em casa, né? Então já a mãe já passa o dia inteiro junto com os filhos. Mas isso não quer dizer que o pai não é bom, né? Isso. Não quer dizer, gente. Isso não quer dizer não. Também se o pai fosse passar o dia inteiro dentro de casa, Como é que é pôr comida? Como é que é pôr comida de casa? Então tem que ser mais ou menos isso aí. Sabe, a mãe, apesar pode ficar mais junto com os filhos, ele passa a ser mais apegado a ela. Mais apegado a ela. Não quer dizer que a gente não gosta do pai, gente. Não é isso não. Mas o apego é maior, é a mãe mesmo. Mas era isso que eu queria contar. O dia que eu contei pra você, eu fiquei tão feliz de contar, Evaldo, que foi uma pergunta bem bacana que você fez. Bacana mesmo. Mas a minha intenção não era essa não. Não, gente. mas eu vou contar, gente. Então, a minha intenção era descobrir outra coisa. Então, né? mas eu vou contar pra Mas vocês. No outro vídeo. ele foi esperto e falou uma coisa que era verdade, né? De fato, eu também não podia parar pra pensar nisso. E se for parar pra pensar também, né? O meu primeiro amor que eu tive na minha vida é minha mãe também. Sim, né? A gente tem que ter sorte. Eu tive sorte de viver um pouco com a mãe. Como eu vou contar mais pra frente pra vocês. Eu convivi muito pouco com a minha mãe, então eu fiquei com ela uns tempos. Meu pai ficou doente. No outro vídeo eu conto mais certinho pra vocês. Aí eu fui criado por uma outra família. Então, o que eu pude viver bom, eu vivi com a mãe, mesmo na dificuldade, mas que para nós naquele tempo não era dificuldade, não. A gente só enxergava coisa boa quando é criança, Então, mesmo passando aperto. A vantagem da criança é essa, né? As crianças, tudo pra elas tá bom. Sim. Criança quer o quê? Encher a barriga e ter espaço pra brincar, poder sair, divertir lá, brincar a brincadeirinha dele lá. Chegou em casa tendo comida, aí come de novo. Qualquer assim coisa, Evaldo, que tivesse, gente, era um angu que tivesse, a mãe fazia bastante. Eu falei pra você, o pai plantava, o pai era agricultor, que fala, o trabalhador rural, né? Agricultor. Encaixa nisso tudo aí. Aí plantava inhame, batata doce, essas coisas assim. Então nós chegava, toda vez que nós chegava, tinha um chuchu cozido com sal. Então o café nosso era esse, pra nós tava de bom tamanho, Evaldo. Então minha mãe criou assim, de certa forma que eu vejo, pra mim ser uma pessoa boa, uma pessoa simples. O pouco que nós tinha pra nós era muito, entendeu? Enchia a barriga e tava tudo de bom tamanho. Então, eu acho que isso tudo, você vê, ele aprendeu a valorizar o pouco que tinha. Então, o que a gente tem que fazer na vida é isso mesmo, aprender a valorizar o pouco que tem. Porque essa mania de hoje em dia tem de tudo, né? Já tem de tudo. Sim. Tudo mesmo. Aí fica exigindo as coisas, e comendo até porcaria, acaba comendo coisa que não deve nem estar comendo aí. Acaba ficando doente mesmo. E já como antigamente, eu também fui criado desse jeito. Então, teve gente que pensou que ele porque ele era de cidade. Ele não é de cidade. Não é da cidade não, gente. No outro vídeo nós contamos. Gente, nós morávamos numa casinha no meio do mato, não era isso que eu falei? Isso, mas ele tem uma história muito sofrida, bastante sofrida mesmo. E não é sofrimento porque sofrimento pelo que ele passou na vida dele. Mas que ajudou eu a me tornar a pessoa que eu sou. Eu vejo assim, hoje em dia eu vejo que foi sofrido, mas pra mim naquela época não era. A única coisa que foi sofrido foi a hora que eu fui apartado da mãe, aí foi difícil. Então, essa parte que eu tô dizendo que você vai deixar pra contar uma outra hora. Mas ele tem uma história muito sofrida, entendeu? Das coisas que ele não teve a mesma oportunidade que eu tive. Eu tive a oportunidade de viver com a minha mãe durante um longo tempo. Não tem muito tempo que eu perdi ela, não. Não. Mas ele não teve essa oportunidade. E um pouquinho que ele sobreviveu junto com a mãe dele, que ele guardou muita coisa, ele aprendeu muita coisa, ele tem boas lembranças desse pedacinho de pouco tempo que você teve com ela. A mãe criou eu para ser uma pessoa boa, ela criou um filho para ser uma pessoa simples e humilde, e é o jeito que eu sou, gente, é isso que a mãe criou eu. Apesar que ao longo da minha vida, até chegar hoje em dia, eu tive muita coisa que abalou um pouquinho o meu modo, sabe? Tipo, passei por algumas coisas que afetou. A gente fala que não afetou, Evaldo. Mas tem coisas que afetam a vida da gente. Infelizmente, afeta. Mas não mudou a essência que eu sou. Não mudou, não. Só me tornou, como se diz, a mãe criou eu ali com muito amor e carinho. E eu achava que o mundo era dessa forma. Eu pensava assim, né? E depois que eu fui viver minha vida, eu saí de casa cedo, era menor de idade, fui viver minha vida. Então, foi meio difícil. Mas aprendi bastante coisa também. O que eles falam é assim, ó. Você tem que
viver as coisas que são difíceis, a dificuldade, e tirar uma lição boa disso. E cada dificuldade que eu fiz, eu tirei. Aprender, entendeu? né? Aprender, porque até com sofrimento você tem que Ensina. aprender, vai te ensinar você. Eu acho que o fato de nós dois ter dado certo, estar junto, é isso, essa parte. A gente tem Eu acredito bastante em comum. Bastante em comum. Tanto ele é uma pessoa muito simples, quanto eu também sou uma pessoa muito simples. Nós comemos qualquer coisa, vivemos de qualquer jeito, nós, qualquer coisa que fizer em casa ali, seja, igual nós contamos pra vocês, nós passamos dificuldade aí, né? Quando nós tá comendo, quase que sonhamos. Né? E mandioca, gente, tem tanta mandioca as aqui. coisas que nós arrancava aqui, eu ganhava dos outros, que eu não tinha dinheiro para comprar não para fazer arroz. E em momento algum, acontecendo isso, passando por isso, nós reclamou, em momento algum nós foi pedir as coisas para os outros aí, né? Pedimos pedir ajuda para os outros para ajudar nós em casa. Não, nós se virou do jeito nosso, comeu nossa comidinha simples, e em momento algum né, não desistiu ou reclamou da vida. Nós tava bom. Porque o dinheiro não tava dando para pagar nem as contas do mês, né? Não tinha condição, gente, não. atrasou bastante coisa. A gente eu precisava, né? Precisava de energia, tinha que pagar energia para ficar o da vaca. Em casa também, tem geladeira, tem as coisas, não tinha como ficar sem energia. Né? E o leite, né? Para guardar o leite, né? Tira o leite de tarde. Nós pensamos até em cortar a internet, mas a internet também nós não podia cortar. Mas a internet chegou a cortar uns dias então, assim. Mas nós não podia ficar sem ela também, gente, não é por luxo não. Nós vendia as coisas, aí dependia da internet, dependia do telefone para poder comunicar com o pessoal, para vender, para fazer anunciar, igual nós estamos fazendo aqui. Para anunciar o que tinha para vender, para comunicar com a pessoa. Então tem certas coisas que nem é por luxo, é necessidade mesmo que você tem em casa. Então a gente, para preservar algumas coisas que a gente precisava, não podia ficar sem, a gente foi se virando com o que tinha. Né? Priorizou o essencial, que é pagar as contas, que dava, e o que não dava a gente foi pagando aos poucos, foi indo. Mas hoje em dia melhorou bastante coisa, é só para vocês saberem que nem tudo é tão fácil como o povo imagina, né, gente? E essa parte que ele aprendeu com a mãe dele da simplicidade, gente, é o que a gente está vivendo hoje. Ele aprendeu uma parte simples, ao contrário do irmão dele, porque o irmão dele não tem nada de simples, não. Sabe? Ele é bem diferente. Ele mora aqui com a gente tudo, mas é uma pessoa complicada para se mexer com ele. Uma hora também, se tiver oportunidade, a gente conta, explica também. Mas aos pouquinhos nós vamos contar, porque a gente vai fazendo vídeo assim, no dia que eu falei que a minha família é você, que eu tenho, teve gente que não entendeu. E olha que a pessoa estava dentro de casa e sabe de tudo que aconteceu, gente. Então, às vezes a pessoa a pessoa vai lá e faz tanta coisa de errado. E mesmo assim se passa por inocente. Por quê, Valdo? Porque a pessoa faz carinha de coitado, faz cara de dó. E eu já aprendi que eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto de gente que faz de coitado, eu não gosto de gente que faz de vítima. Isso me dá raiva, me causa uma raiva danada, entendeu? Eu não gosto disso. Porque geralmente a atitude do ser humano é essa, né? Tipo assim, se vitimizar. Faz alguma coisa, sempre colocar o outro como errado, como culpado, o outro como culpado, e tirar o dedo da reta, né? Aqui tinha um senhor que falava, né? Vai tirar o da seringa, né? Então é isso, né? O que eles fazem é isso, eles caem fora. E eu já falo o outro ditado, o macaco enrola o rabo e senta em cima. Eu falo desse jeito. É desse jeito. Mas é o meu jeito de ser espontâneo, é isso que o povo não entende. Eu sou muito espontâneo, eu falo, sabe? Não é que eu vou falar qualquer coisa, não é bem assim também. Mas eu falo de tudo, sabe? Eu trato o assunto de tudo quanto é coisa, eu converso. E falo, se eu gostar, se eu não gostar, eu falo. Aí a outra pessoa vai e faz cara de dó, cara de coitado, e quem que vão acreditar? Ah, no coitadinho tá se fazendo de vítima, é isso. O mundo é assim, a sociedade é assim. Eu aposto que tem muita gente que tem parente que é desse jeito. Se faz de vítima, faz baguncinha deles, depois vem e volta. Você também tem. Tem sim. Tem sim. Mas eu falei no vídeo lá, né, como ele disse ali, que a família dele era eu, né? Eu também falei no vídeo lá que família é aquele que nos ama, aquele que nos compreende, que nos procura nos ajudar, aquele que vem aqui nos sacados aqui para saber, se você precisa de alguma coisa, né? Ele tá precisando, mas é difícil para essa pessoa fazer isso. Mas esses são os tipos de pessoas que a gente deve preservar na vida da gente. A gente não pode impedir, né? Impedir que ninguém entre na nossa vida. Todo mundo que quiser entrar, bisbilhotar, mexer, vai entrar, vai mexer, mas a gente pode escolher quem permanece nela. Então, isso a gente pode fazer. É o que a gente deve fazer. Escolher as pessoas boas, quem realmente deve ter valor, continuar junto com você e vai. O resto, tocar o barco e mas para isso, você vai dentro de uma grande questão também. Não é porque é parente, gente, que vocês vão ficar insistindo
que dê certo. Às vezes não dá certo e o errado é o ser, de querer achar que, não, porque é parente, que é irmão, que é isso, que é aquilo, eu vou manter perto. Não, não deu certo, é cada um pro seu lado. Igual o caso que nós estamos contando aqui. Um dia nós vamos contar o que ele fez. É coisa grave, você sabe muito bem disso. Não sei se eu vou poder contar exatamente o que aconteceu, mas eu vou contar meio por cima pra vocês. A gente conta, não é pra falar mal da pessoa, mas é pra dizer as coisas que aconteceu e o aprendizado que nós tivemos sobre isso, não é mesmo? Isso. Tipo assim, a pessoa vai e faz essas bagunças tudo, você vai querer colocar dentro de casa de novo e agir como se nada tivesse acontecido e depois vai lá e repete o mesmo erro e assim vai indo. Eu acho, né? Eu acho que esse é o maior erro de todos os seres humanos, sabe? Você começar a acreditar que uma pessoa possa mudar, que uma pessoa possa agir diferente. Gente, quando acontecer um erro que seja, qualquer tipo de erro, uma pessoa começar a te ameaçar ou chegar a te dar um tapa, tem gente que leva tapa no rosto, no outro dia perdoa, fica de boa, voltar paz. Tem muitas então, amigas que aconteceu isso com elas. Vai acontecendo isso, entendeu? Aí acontece uma vez, acontece duas, acontece três, né? E vai deixando. Vai porque tocando. você tá permitindo. Então, você vai permitindo, você vai aceitar a medida que você vai aceitando, a pessoa vai te dominando, você vai... Aí chega um ponto, gente, que na hora que aconteceu uma desgraça, uma coisa errada aí, ninguém vai conseguir entender nada, mas o culpado disso tudo é a pessoa ter aceitado. E o medo da pessoa, se a pessoa tiver medo de começar, a vida tá aí, a vida é uma só, você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Um dia acaba hoje, o outro começa amanhã, e assim vai indo. A única coisa que Deus não te dá duas vezes é a vida. Sim. Então, amor você consegue outro, né? Pessoas, amizades você consegue outra também. Né? E se não conseguiu, o importante é você sair daquele ciclo, entendeu? Sair daquilo ali. É a melhor coisa que você faz. No caso dele, que ele viveu com a mãe dele, entendeu? O tempo que ele teve com ela, ele aprendeu muita coisa dessas coisas de simplicidade. E ela também não abandonou ele em momento algum, não. Nunca me abandonou. Eu já vi mãe aí, Evaldo, que a mãe ela não tem problema nenhum, de cabeça nenhuma. Minha mãe tinha problema, mas já vi mãe que não teve e ficava contra os filhos. É caso que aconteceu em muitos lugares e eu tenho certeza que acontece em muitas famílias. Que às vezes você tem mãe, mas só para chamar de mãe, porque na hora de ser mãe, não é. É assim que funciona as coisas. Então, a mãe é para ser protetora, né? É para ajudar, para estender a mão pro filho, né? Mas se não for ajudar, não atrapalha, então, né? É desse jeito. Muitas vezes deixou de comer para poder ajudar o filho. Já você vê casos ao contrário aí, que mãe, em vez de proteger, às vezes xinga, né? É assim maltrata, mesmo. Ou faz até, como é que fala, injúrias do filho, para se dar bem na vida. Entendeu? Muitas vezes por causa de dinheiro, muitas vezes por causa de relacionamentos, né? Tem ou de contato com um filho, escolhe um filho preferido, aí só aquele ali presta, o outro já não presta. É assim que funciona, que é o caso que aconteceu aqui em casa também, né? O meu tio, gente, ele considerava muito meu irmão. O meu irmão fazia uma esquinha assim, ó, de serviço, e já exaltava o meu irmão como se fosse o rei que tinha feito. Eu podia fazer o que fosse, que nada estava bom. Tudo que eu fazia estava errado. Aí vai indo, uma hora você cansa. Eu cansei de tentar encaixar naquilo ali e não dá certo. A gente se cansa, gente. Mas na verdade, gente, tem uma palavra só que eu acredito, pelo que eu vi, tudo, preconceito. Preconceito. O tio dele não aceitava ele como ele é, não gosta dele por causa dele ser do jeito que é, entendeu? Então, esse é o fato do tio dele nunca tratar ele bem. Porque ele mesmo falou aquela vez que ele me xingou, ele falou que jeito que ele não gostava de mim. Ele falou, eu não gosto dele mesmo. Nunca gostei dele. Nunca gostei dele mesmo. E olha pra você ver, tudo que nós pôde fazer, nós fez pra tentar ajudar e não deu certo. Mas isso aí não é de hoje não, Evaldo. Quando nós era criança, ele batia em mim, ele batia na minha mãe, sabia disso? Por isso que ele não gostava de mim. Porque eu já falei pra vocês que eu defendia a minha mãe, né? Uma vez ele bateu na minha mãe e eu catei uma frigideira e taquei na cabeça dele. Apanhei depois. Vai rindo mesmo. Olha, eu tinha uns 4, sei lá, quantos anos que eu tinha, era pititico. Eu taquei a frigideira na cabeça dele e ele bateu em mim com essa mangueira de água que tem aqui, ó. Esquentou, ó, aí pra vocês verem, gente. Eu fico imaginando você tacando a frigideira. Não tem força nenhuma, mas eu era... Catarina Batista jogava frigideira, vaso. Mas pra defender a minha mãe, eu não gostava que ele batia na minha mãe. Aí ele pegou uma mangueira dessa de água, tá aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aquele povo, mata a cobra, mostra o pau aqui, ó. Essa mangueira aqui, gente. Ele pegou essa mangueira
Tava fazendo eu acho que tava assando batata doce no fogo, não lembro o que tava fazendo. E eu não lembro o que foi que aconteceu, que ele pegou e brigou com a mãe e eu xinguei ele, que eu também era bocudo, sabe? Aí catou uma mangueira e tuf, bateu bem aqui no meu rosto aqui, ó. Tem marca até hoje, gente, por conta disso aí. Então não é uma coisa que aconteceu só de hoje não, Evaldo. E esse aí ele nunca gostou de mim desde pequeno. Eu defendia a mãe e o meu irmão não fazia nada. Era por isso. Aí como eu defendia, o errado era quem? Era quem tá defendendo. Sou eu. Mas fazer o quê? Paciência. Tudo amor que eu precisei, minha mãe me deu, gente. E hoje em dia aqui, ó. O primeiro amor da vida dele não me causou ciúme, tá vendo, gente? Quando eu não liguei, não. Mas não é, gente, como eu falei. O Evaldo teve gente aí que falou que nós é mais amigo do que um casal, né? É que a gente evita, gente, de ficar mostrando algumas coisas. Eu acho que não tem necessidade disso. A gente tem que mostrar a convivência boa que nós temos aqui mesmo. Às vezes também não tá tão bom, né? O povo tem que entender isso. Agora o povo acha que é só beijinho, só isso, só aquilo. Não é, a vida não é assim, não. E tem que ter amizade mesmo, gente. A amizade é fundamental em tudo mesmo. Em tudo. Principalmente no relacionamento. Quando você tem amizade, tudo fica mais leve. Entendeu? Você brinca, você conversa, se distrai. Você já imaginou um casal aí que seja tipo. Um entra em casa, outro sai. Não fala nada um pro outro. Mas é o que mais acontece hoje em dia. Não brinca. É o que mais acontece. Vivendo dos dias aparência, gente. Lá fora é um casal, mas dentro de casa não tem amizade, não tem carinho, não tem afeto. Né? Bonito é o contrário. A pessoa viver dentro de casa, ter o carinho, ter afeto, ter amizade. Você não precisa buscar isso lá fora, porque você tem dentro de casa. Sim. Tudo que falta que a pessoa vai buscar lá na rua, lá no bar, lá no baile, lá na festa, é o que ele não tem. Porque a partir do momento que ele tem, que ele é feliz, ele não precisa sair de casa, ele não precisa fazer esse tipo de coisa. Ele vai ter sempre em casa um amigo, um companheiro, vai ter com quem conversar. Isso é um relacionamento bom, uma coisa boa. Mas não é nem sempre que pode ficar nesse grude, nesse lobby só não. Às vezes nós briga também, de um dia nós briga, daqui a pouco de noite junta tudo de novo. Problema todo mundo tem, toda a família tem, porque tem coisa que não... Se eu ver ele fazer uma coisa errada, por exemplo, eu não vou poder concordar com ele. Se ele ver eu fazer alguma coisa errada também, não vai poder concordar com ele. Eu já falo, na hora eu falo. Vai gerar uma discussão, uma coisa para entrar no acordo e chegar no lugar. Sim. Só isso, né, gente? Mas não é... Tem gente aí, casal, que você vê, tem um zóio roxo, tem outros... Aí, desse jeito, não é. Mas às vezes o povo vai ver eu com o olho roxo. Gente, eu tenho problema no canal de lágrima, eu tenho. Então, aí às vezes fica roxo. Aí, não é murro nada, não. Isso não é saudável. Né? Não é saudável. Agora, tem certas coisas, desentendimentos, não tem mesmo. Sempre tem, isso é normal. Um quer uma coisa de um jeito, outro quer uma coisa de outro. Não vai ser sempre que vai dar certo, não. E eu sou uma pessoa assim, gente, se eu ficar bravo com alguma coisa, eu tenho que gritar, entendeu? Eu quero morar no meio do mato, pra daí abrir a porta, assim, a hora que você quiser, você dá uns berros lá e pronto, acabou. É assim que eu faço, eu sempre fui desse jeito, eu grito e acabo com tudo. Ele sabe, gente, a hora que ele vê galinha brigando, a hora que ele vê cabrito brigando, porco brigando, vaca brigando, ele não gosta que brigue e quer ele apartar. Eu falo pra ele, larga a mão de ficar no meio que você não pertence pra você. Deixa ele resolver. Aí isso aí já é um meio de não cuidar. Eu não concordo dele lá e querer apertar as criações. Mas que dá raiva da gente, dá. Ô Evaldo, vamos finalizar então, que parece que tá começando a descer chuva. Gente, eu acho que falou vi na internet falando, né, que ia dar sol até domingo. Sim. Que hoje é segunda-feira de carnaval, né? Aí hoje ia chover. E ontem falou que não ia chover, mas ontem aqui armou um temporal, mas não veio. Não veio mesmo. E hoje está chuviscando, né? Hoje falou que tinha chuva na parte da tarde. Tá chegando. Eu ainda vou ter que cortar a capinha ainda também. Ainda Isso. Ô Evaldo, e no outro vídeo, gente, eu vou contar pra você. Eu vou contar pra responder a sua pergunta, quem foi meu primeiro amor, como se diz, sem ser a mãe. Ah, O que você acha? Pode ser. Pode ser. Aí eu conto um pouco das minhas histórias, depois o Evaldo conta das histórias dele. E aqui, gente, a gente conversa bastante. Não tem nada de segredo entre eu e ele. Não, o passado dele eu sei praticamente, acho que sei, né? Praticamente tudo. E ele também pergunta muita coisa pra mim. Pergunta. Então tem muita coisa que ele sabe. Porque não tem necessidade de esconder. Passado é passado, pra mim o que passou... É bom a gente saber, gente, pelo seguinte, é pra tirar uma lição de tudo, igual esse caso que eu vou contar pra vocês, do meu primeiro amor, que eu me apaixonei como adolescente, vamos dizer assim. Eu fui enganado, entendeu? E é o mesmo que aconteceu com você também. Você também foi enganado. Então... Para uma coisa vai ser certeza, gente, os meus passados, seja quem fez bem, eu não tenho raiva de ninguém, não. Sabe? Eu tenho. Então, eu não tenho. Não tenho, não. Pra mim, a única coisa que aconteceu, quem partiu da minha vida, quem saiu da minha vida, já teve oportunidade para ficar junto, para viver, para construir alguma coisa. E mostrou que não dá certo. E não fez.
Sim. Então, igual eu falei pra vocês, esse negócio de você começar a aceitar as coisas, querer que vai mudar, que a pessoa vai mudar, não faça isso, gente. Eu preferi eu mudar e larga de lado. Não acredito mais, não dá pra você confiar. Até porque eu penso assim, se a pessoa te trair, por exemplo, uma vez, você nunca mais vai confiar. Porque confiança quebra. sempre que acontecer alguma coisa semelhante, sempre que acontecer alguma coisa, se, por exemplo, se a pessoa for numa festa, escondido lá, você vai dormir todo dia imaginando assim, ah, eu tô dormindo e vai sair. É. Né? Vai ficar pensando desse jeito. Fica com isso na cabeça mesmo. Ou vice-versa, se a pessoa foi num bar comprar alguma coisa e lá houve uma traição. Vai ficar sempre lá, se for lá no bar vai me trair de novo. Vai ficar aquele... Então vai virar um tormento na vida da pessoa. É. Então não compensa, não vale a pena não. Acho que deve dar certo, vai dar certo. O que não dá certo também, vai pra um lado e vai pro outro. Mas o que eu falei, Valdo, eu fico chateado pelo seguinte, gente. Você constrói todo um sonho, a pessoa te engana, eu fico com raiva disso, da pessoa enganar a gente, isso que me dá leva uma raiva. rasteira, né? É, a rasteira que a gente leva, mas serve para ensinar também. Como eu falei aqui, tudo que você vive na vida te traz um aprendizado, então isso serve de aprendizado pra gente também, não é verdade? Isso. Então, gente, é isso aí. E assim a gente também está contando um pouco, está misturando as coisas aqui, tudo, né? Mas está saindo um pouco da nossa vida, contando um pouco do nosso passado, da nossa história, dividindo a nossa vida com vocês. Né? Espero que vocês tenham aí uma boa segunda-feira de carnaval, né? Pula bastante, brinca bastante, com bastante juízo na cabeça. Eu também gostava muito de pular carnaval, gente, não perdi um. Gostava muito. É verdade. Mas por causa do serviço, eu pensava 2 vezes antes de sair, porque você vai sair pular o carnaval, aí chega no outro dia, você fica imaginando assim, ó, tem vaca pra tratar, tem leite pra tirar, tem porco, arrumar, não sei o que mais. Olha, você já desanima, você fica em casa mesmo pra descansar, porque não tem coisa pior. Olha, nós não foi pra festa nenhuma, já tô morto de cansado. Cansado. Imagina se tivesse saído pra festa, chegar com ressaca, cansado, sem dormir e ter que enfrentar o serviço. Ressaca eu não tenho porque eu não bebo. Não, mas ressaca não é só de bebida não. Você sabe que a pior ressaca que existe no mundo é a ressaca do sono? Quando você não dorme. Ah, não, isso Você pode beber, pra fazer o que você quiser fazer lá, de curtir a festa de boa. Se você conseguir dormir um tanto bom, no outro dia você tá bom. Tá bem. Agora, a pior coisa que tem, eu cheguei a ir pra festa, alguma coisa assim, pra conseguir, porque senão não tinha jeito de ir. Ia pra festa, voltava 7 horas da manhã, que eu preferia fazer isso, porque se for pra voltar pra dormir 1 hora, só ter que levantar de novo, não tinha como. Eu preferia chegar aqui 7 horas da manhã, ir cuidar do meu serviço, cuidar das coisas tudo, tratar dos bichos tudo, depois que tava tudo arrumadinho, os bichos tá tudo barriga cheia. Aí eu deitava por volta de 11 horas, mais ou menos assim, almoçava, deitava, dormia até 4 horas da tarde, aí levantava de novo para o serviço. Aí se recuperava. Então a pior ressaca que tem é do sono, a falta de não dormir. Isso você tem fica com o corpo ruim e acaba com a sua saúde também. Com a imunidade vai lá embaixo. É por isso que a minha imunidade é bem baixa. Então. Eu durmo muito mal. Mas é isso mesmo, gente. Por enquanto, muito obrigado. Aguardem o próximo vídeo que nós vamos conversar um pouco Bom mais. carnaval pra vocês aí, certo? Curte bastante, já falei pra vocês com juízo, tudo. Hoje é dia do povo soltar a franga na cidade. Não, hoje é segunda. É isso mesmo, segunda-feira. É segunda? Hoje que é o dia do Galaguei lá, gente. Hoje é um dia especial, um dia especial. Chama Noite do Galaguei. Todo ano tem essa noite. A bicharada enrostida. Aqui o carnaval sai funciona fora. assim, ó. Funciona assim, ó. Sexta-feira é a abertura do carnaval, certo? Aí tem uns blocos lá que saem pra rua, só uma abertura mesmo. No sábado, aí faz aquela competição de bloco de abadá, camiseta. Ah, tá, sei. Certo? Isso é no sábado. Domingo é o desfile das escolas que eles falam. São várias bandas, cada banda sai num dia, então no domingo sai todas elas. Tocando, mostrando, eles fazem uns carros alegóricos do jeito deles lá, mas faz uns bonecão lá também. Ah, aquilo lá é interessante. Faz aquelas coisinhas lá para sair, para poder apresentar as bandas no domingo que tocam. Que seriam as escolas de samba deles lá, né? Que eu não sei quantos que tem. Mas sai no domingo. A segunda-feira é a noite do Galaguei. É a noite, chama a noite do Galaguei, porque mulher veste de homem e homem veste de mulher e o resto veste do que quiser vestir, né? Fica tranquilo, de boa mesmo. Então é onde eu falei pra vocês que muita gente que tem vontade de soltar franga é hora de ir lá, né? Vestir de mulher e dar umas reboladas, né? Não pode fazer isso porque eles não aceitam, né? Aí vai fazendo esse Não, dia. no carnaval vale tudo, né? Pode, então vamos lá, vamos vestir de mulher. É só pra brincar, gente, ó. Só pra brincar. Brincar da onde? Aqui, ó. Sabe o que as minhas amigas agora, nós tem que falar trans. Eu não sei o que elas se denominavam travesti, mas já que o povo falou que tem que falar trans, então é trans, gente. Ela chamava esse povo de maricona. Ah, suas maricona. Eu vesti, mas eu já era assim, vesti de mulher uma vez e fui.
Pensa num troço feio que ficou, gente, mas ficou parecendo um fiote com esquerdo. A Inês falou mesmo. Então, A Inês ficou falou parecendo um mesmo. fiote com esquerdo, porque eu não, o rosto, olha o tamanho do nariz, ó. Aí ia ficar feio, né? Mas eu catei uma meia calça de xadrez, sei lá de onde eles arrumaram lá. Arrumaram para vestir, eu peguei vestido. Uma meia calça de xadrez, vesti, a meia calça de xadrez até em cima, aquela meia tipo que vem quase em cima aqui. Quase na cintura. Uma meia caixa de xadrez, o pé é muito grande, não tinha sapato de mulher que servia, então eu catei um conga, um sapato antigo velho que tava lá, puro pé. Uma meia caixa de xadrez, um vestidinho rodadinho assim, daqueles de saia rodadinha. Olha a marmota, gente. De babadinho, certo? Tinha um babadinho na saia assim, dobradinho. E aqui também tinha um babado, aqui, assim, ó, no coisa, o vestido mostrando tipo uns peitos aqui, assim, ó. E arranjei uns peitos lá de bexiga, pra colocar também, pra ficar parecendo mulher. E eles me maquiaram, sabe? Fizeram maquiagem mesmo, Ai, igual que de mulher, linda! mano. Fiz a barba, tudo. E coloquei uma peruca loira, grandona, uma peruca chique, uma loirona chique. E fui dançar, gente, pulando carnaval lá no meio do povo, né? Porque tem o bloco que sai lá. Nisso, uma professora minha, gente, já ajudada, assistindo o carnaval. E eu cheguei perto dela assim, sabe, levantei a saia, mas quase que ela teve um infarto de tanto que ela riu de ver aquela figura fazendo isso. Mas ela nem conheceu, queria eu não. Isso fez de graça? Não, eu fiz de graça mesmo. Ela tava dando risada de mim. Oh, meu Deus. Eu fiz isso, ela nem conheceu, queria eu não. Mas foi muito engraçado, eu diverti Olha, bastante. por aí você já vê a anarquia que ele faz, né? Era muito gostoso, sabe? Muito divertido. Mas Oh, aí eu meu só Deus. também fiz isso lá só, enquanto era o desfile mesmo, só pra participar do desfile, pra brincar mesmo. Depois eu fui na casa de uma amiga minha, aí vesti roupa normal, saí. Porque não dá pra ficar, eu ia ficar a noite inteira com as coisas lá, gente. Quem gosta, né? Quem se sente bem, né? Mas eu não me senti bem não, vestido de mulher daquele jeito lá, porque muito esquisita a roupa, gente. Tem uma mulher, olha, pensa num fiote de concreto, foi muito feio, não tinha jeito não. Tem que levar a mão. Oh, meu Deus. Já eu, quando eu vesti de travesti, ficou legal, de trans, né, como o povo fala, né? Ficou legal, eu quase não tinha barba, agora eu tô barbudinho, olha. Então, Barbudinho eu não dá. não ficou bom não. Não, o meu ficou legalzinho. E eu gostava de mini saia, né? Saia grande não, mini saia bem Sou curtinho. muito grande, gente, muito grande assim, o braço, o ombro, as costas, é tudo muito grande. Aí não ficou uma... Quem tem o rosto o nariz menorzinho, né? Não tem, eu não tenho, mas não tem aquele gogó lá, né? Mas quando veste, se pinta, fica parecendo uma mulher mesmo, fica bonitinho. Mas eu não Bonitinho. Bonito, fica bonito mesmo. Pode ver essas trans, as travestis, são lindas, gente, linda mesmo. Olha, chique, mas eu não fiquei não. Olha, esse rapaz que se pudesse na roça para espantar rosar, lá o passarinho do rodar, para o passarinho comer arroz, dava certo. Lá dava certo. Mas lá na cidade não tinha jeito não, gente. É mais fácil você correndo de mim do que chegar alguém perto de mim. Olha que chega. Ah, A loirona. Loirona nada. Tava aparecendo A loirona, né? Gente, mas é isso por enquanto. Eles iam pensar que saiu do cemitério. A loira do cemitério. Tá louco. Olha que no próximo vídeo, então, nós vamos contar então qual foi a minha paixão de adolescente. Eu vou contar pra vocês. Pode ser Pode sim, ser? gente. Pode ser sim. Pode ser? Gente, por enquanto, obrigado. E fica até chato, mas a gente tem que repetir toda vez, gente. Quem puder curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, se der pra hypar, nós agradece muito. Isso Né? aí, gente. Ah, Dá é? o joinha aí, curte, compartilha, dá um hype pra nós aí, pra ajudar nós, pra nós poder fazer mais vídeo. E vamos indo aí, ó. No próximo vídeo nós contamos mais história pra vocês, gente. A gente optou por fazer esse vídeo assim, sentado, assim, conversando, que fica melhor, porque aí... Eu tô assim, cansado também. Tô cansado. E a gente, pra mim ouvir ele, fica melhor. Quando eu tô cozinhando, quando eu tô fazendo alguma outra coisa assim, fica meio complicado. Mas dá pra fazer também, gente. Vocês têm compreensão hoje de entender que pode não ouvir. Quem né? gosta Então, de nós tá entendendo. O problema é os estrupícios da vida mesmo. Compreender que não é culpa minha nem dele. É coisa que acontece mesmo. E é desse jeito. Isso, e foi por isso que a gente limitou os comentários, gente. Por causa disso daí. É mesmo? Tinha gente falando umas coisas muito sujas. Falando coisa que não estava agradando a gente, e também é coisa muito pesada. A gente quer respeito, gente. A gente limitou por causa disso. E procurar respeitar também, porque tem muita gente boa aí. Tem até uma senhora lá que falou que queria até adotar nós, que tinha um filho só. Eu ia gostar, gente. Tem gente senhoras que estão assistindo a gente, que eu já vi, teve dia até de chorar lá, de ver os comentários dela, porque parecia até minha mãe falando, né, me elogiando. Então tem que procurar respeitar essas pessoas. Sim. Porque não é um ou outro só que está assistindo, é bastante gente. Então tem muita gente que tem que ser respeitado, a gente deve respeitar todo mundo. Então esse é um dos fatos. Eu sempre peço respeito, porque tem muita gente aí que
só nos tratou com respeito. Por que nós vamos tratar com respeito? Isso mesmo, e nós em momento nenhum faltou. Se a pessoa se sentiu ofendida, vamos fazer o quê, né? Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo e nós vamos trabalhar ainda, né, Evaldo? Isso, não, vai ter que cortar a capinha e a Isso. chuva tá vindo. Ó, Tá vendo, gente? É mais pra vocês. É mais pra vocês, até logo. Bom carnaval pra vocês aí.